A lição essencial que nesta noite o Senhor nos quer ensinar é exatamente esta. O Evangelho tem que ser algo prático, tem que ser algo que seja vivido na vida de cada ser humano, de cada pessoa, de cada cristão, de forma a que aquilo que Jesus ensinou possa se materializar na nossa vida. Gostaria de começar nesta noite convidando-vos a abrirem a vossa Bíblia em Apocalipse capítulo 14, verso 12. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Ali é feita uma declaração a respeito da qualidade espiritual, da qualidade do caráter daqueles que haverão de ser os cristãos dos últimos tempos da história da Terra. E diz então ali: aqui está a paciência dos santos. Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Queridos amigos, é interessante podermos perceber que os cristãos, aqueles que serão os representantes de alguma forma de Cristo na Terra, deverão, como diz o texto bíblico, ter duas características: guardarem os mandamentos, ou seja, eles viverão uma vida de obediência àquilo que são as orientações de Deus, e viverão também debaixo da fé, da confiança no Senhor Jesus Cristo. Existe algo de poderoso na eficácia da manifestação de um exemplo de transformação no caráter. Ellen White, um dia, escreveu sobre esta questão e disse o seguinte: negamos Jesus Cristo como aquele que tira o pecado do mundo se, depois de aceitarmos a verdade, não revelarmos ao mundo os efeitos santificadores da verdade no nosso próprio caráter. Se não formos homens e mulheres melhores, se não formos mais bondosos de coração, mais misericordiosos, mais corteses, mais cheios de ternura, de amor, se não manifestarmos aos outros o amor que trouxe Jesus ao mundo na sua missão de misericórdia, não seremos testemunhas para o mundo do poder de Jesus Cristo. Isto equivale a dizer que quando alguém é incapaz de viver à semelhança do que Cristo viveu, ou se comportar de uma forma semelhante àquela que Jesus tinha quando viveu neste mundo, nós, na realidade, ao não fazermos aquilo que Jesus fazia, ao não falarmos as palavras de Jesus, ao não agirmos como Jesus agia, ou não termos a motivação que Jesus tinha de amor para tratar as outras pessoas, estamos, sim, a fazer um péssimo serviço ao Evangelho e aos ensinamentos de Cristo. Conta-se que um senhor que ficou muito conhecido na história da Índia por ser o principal líder no processo de independência deste país, do Império Britânico, que ficou conhecido como Mahatma Gandhi, este homem estudou em Inglaterra, um país cristão, um país protestante, e ele disse, a certa altura, que nunca se tinha tornado um cristão por não ter visto um cristão a viver à semelhança daquilo que Jesus ensinava. Não quer dizer que Gandhi não tivesse lido os Evangelhos. Ele admirava os ensinos de Cristo e, inclusive, estava familiarizado justamente com os ensinos do Evangelho. Contudo, ele tinha, ao longo da sua vida, se cruzado com muitos cristãos que eram um mau exemplo daquilo que Jesus tinha vivido. E a grande questão, talvez, que nós possamos hoje colocar é: as pessoas, quando olham para nós, veem Cristo em nós? Um pouco o eco da mensagem do hino que cantámos há pouquinho. Veem realmente as pessoas Jesus Cristo no nosso viver? Permitam-me contar-vos a história de Tom. Thomas era um jovem que aos 15 anos decidiu batizar-se. Sua família era uma família cristã e quando ele se batizou, acabou por fazê-lo num contexto de empolgação com um grupo de outros amigos seus da mesma geração. E com o passar dos anos, Tom acabou por fazer uma série de opções que efetivamente não estavam em sintonia com o cristianismo que ele tinha abraçado na altura do seu batismo. Casou-se com uma mulher cristã. Um dia, bastantes anos já depois do seu casamento, a esposa convidou o pastor da igreja para fazer no seu lar um pequeno grupo de estudo da Bíblia. Inicialmente, o Tom, que vivia uma vida bem longe dos caminhos de Deus, ouvia
o que era dito através de uma parede que separava a sala do outro aposento onde ele ficava durante o momento dos estudos. Após algumas semanas, o assunto que ele conseguia, os estudos que ele conseguia ouvir através da parede eram tão interessantes que ele resolveu ir para junto das outras pessoas que estavam ali na sala de estar da família e discretamente a um canto, como se não chamasse a atenção, ele ficava ali ouvindo os estudos, as explicações que o pastor dava a respeito de cada estudo bíblico e impressionou-se profundamente com os testemunhos que cada uma das pessoas que ali estava davam a respeito do impacto que as mensagens da Bíblia estavam a ter sobre a vida delas. Chamou-lhe particularmente a atenção o fato de que a sua esposa estava a ser profundamente transformada por aquele período de estudo da Bíblia. Ela era uma nova mulher, era uma pessoa realmente muito mais bondosa e muito mais carinhosa com ele. E o Tom, um dia, enquanto ali estavam as pessoas a estudar a Bíblia na sua casa, na sua sala de estar, ele caiu em um choro profundo de arrependimento e as suas lágrimas efetivamente não eram lágrimas de tristeza, mas sim de alegria, porque ele tinha visto como, de fato, a palavra de Deus tinha feito transformações na vida das pessoas que ali iam à sua casa. E ele, a certa altura, dá o seu testemunho pessoal dizendo: eu não compreendi a mensagem bíblica ensinada pela Igreja Adventista. Ao escutar estes estudos, eu vi Jesus sobre uma nova luz. Deus deu-me uma segunda oportunidade, deu-me um novo par de olhos e agora eu vejo as coisas de modo diferente. Poucas semanas depois, o Tom era rebatizado na igreja onde a sua esposa frequentemente ia cada semana. Queridos amigos, na realidade, aquilo que Deus espera de nós é poder nos dar a oportunidade de nós ouvirmos a sua palavra, entendermos aquilo que o Evangelho nos diz e permitirmos que seja o estudo da Bíblia, o conhecimento da vontade de Deus a transformar o nosso ser, transformar os nossos pensamentos, mudar a nossa forma de falar, os nossos comportamentos, transformar o nosso caráter, aquilo que são as coisas com as quais nós lutamos e que aparentemente são traços de caráter herdados muitas vezes e que são aparentemente invencíveis. O poder do Espírito Santo pode verdadeiramente fazer este tipo de transformação. Há um texto que gostaria de convidá-los a lermos, encontra-se na primeira epístola de João, no capítulo 5, no verso 3. Lá no finalzinho da Bíblia, primeira epístola de João, capítulo 5, o verso 3. E ali, o apóstolo João, ele fala a respeito dos mandamentos de Deus e da forma como os cristãos efetivamente devem viver num regime de obediência à vontade do Senhor. 1 João, capítulo 5, verso 3, diz o apóstolo: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Muitas vezes as pessoas pensam, e fala-se hoje na sociedade, como que a obediência fosse um fardo. Muitas pessoas, inclusive, até dão a impressão de que obedecer a valores éticos, estarmos de alguma forma regidos por princípios morais, é quase que não só uma opressão, uma despersonalização do ser humano, mas é sobretudo um sinal de falta de identidade, falta de atitude, dizem alguns. Deixem-me contar-vos a história de uma jovem cristã adventista que, quando completou 18 anos, foi para a universidade. Como a instituição onde ia estudar era longe da sua casa, ela precisou, portanto, abandonar o lar paterno e foi então para esta universidade. Logo na primeira semana de aulas na universidade, ela percebeu que haveria de ter uma aula à sexta-feira à noite. Era uma jovenzinha de 18 anos, provavelmente com todas as inseguranças que um jovem universitário tem ao chegar ao contexto do ensino superior, mas aquela jovem, consciente da sua responsabilidade diante de Deus, abordou o professor, que era o responsável pela cadeira
que haveria de dar as aulas de sexta-feira à noite. Ela explicou-lhe com muita simplicidade, com muita amabilidade e humildade, que era adventista do sétimo dia e que, pelo ensinamento bíblico no qual ela tinha sido criada e pela consciência que tinha do seu dever para com Deus, ela não poderia assistir às aulas após o pôr do sol de sexta-feira. O professor, um catedrático um tanto arrogante, ficou profundamente chateado com a impertinência daquela jovem aluna. De alguma forma, ele até foi desagradável, dizendo-lhe que não iria, definitivamente, nem mudar a aula e nem também aliviar-lhe as faltas para que ela não viesse a reprovar na cadeira. Bom, foi um desafio interessante para aquela menina. Ela, voltando para o seu dormitório, pediu ao Senhor que tomasse nas suas mãos este assunto. Ela tinha feito a sua parte, ela tinha procurado de ir falar com o professor, apresentar-lhe o seu ponto de vista, explicar-lhe as razões da sua fé, e agora ela iria entregar nas mãos do Senhor o resto do problema, porque estava para além da sua capacidade. Na semana seguinte, ela é surpreendida com a informação do professor que anunciava que a aula de sexta-feira à noite passaria a ser dada, a partir da outra semana, na sexta-feira, num horário da manhã. E o professor, no final da aula, vem conversar com ela e diz-lhe que ele ficou impressionado com o princípio que aquela jovem apresentava, o princípio bíblico, ele desconhecia, foi à internet, pesquisou, descobriu um contacto da sede da Igreja Adventista, consultou as autoridades da Igreja a respeito desta questão, se era efetivamente assim, que os adventistas do sétimo dia guardavam o sábado, desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, confirmando que era exatamente isto, e impressionado pela fidelidade e pela verticalidade moral daquela menina de 18 anos, ele resolveu mudar a aula. Houve aqui 3 coisas muito interessantes que aconteceram na vida desta jovem. Primeira, a sua fé foi fortalecida pela confirmação da ação de Deus na vida dela. Segundo, ela teve a oportunidade de ajudar um professor seu a conhecer o que a Bíblia diz efetivamente a respeito da questão do sábado. E depois, permitiu que Deus efetivamente impactasse o coração deste homem para que ele fosse sensível a esta que é uma verdade da Bíblia. Reparem, nada disto teria acontecido se esta menina de 18 anos se tivesse calado, se tivesse de alguma forma circunscrito à sua condição de aluna caloira e tivesse ficado calada. Sabem, quando nós de alguma forma permitimos que o Senhor manifeste o seu poder, isto acontece porque muitas vezes porque nós também estaremos dispostos a fazer a própria vontade de Deus. A menos que estejamos dispostos a obedecer à vontade do Senhor, muitas vezes não se abrem espaços para que Deus manifeste o seu poder. Nunca teria havido uma libertação da fornalha na planície de Durã, lá nos tempos do rei Nabucodonosor, se os 3 hebreus se tivessem curvado diante da estátua que o rei mandou erigir. Nunca teria havido uma libertação da cova dos leões se Daniel tivesse simplesmente se escondido dentro da sua casa para orar. Nunca teria havido, efetivamente, uma libertação de João, de Pedro e de outros homens apóstolos da parte do Senhor se estes não tivessem pregado com ousadia a mensagem do Senhor. Efetivamente, muitos milagres teriam simplesmente deixado de acontecer se os filhos de Deus se tivessem calado ou se tivessem acovardado. E a grande questão é exatamente esta, queridos amigos. Estamos nós dispostos a viver a autenticidade da palavra do Senhor na nossa própria vida? Estamos nós dispostos a ser fiéis àquilo que a Bíblia nos diz que é a vontade de Deus para o ser humano? Ao assim fazermos, estaremos certamente a abrir oportunidades para que o Senhor se manifeste, para que o Senhor toque a vida de outras pessoas. Deixem-me contar-vos uma história. Ouvi esta história há alguns anos atrás da pessoa que a viveu. Um determinado jovem estava a iniciar um trabalho, ou o seu trabalho, numa empresa muito grande, gerida por um diretor internacional. Esta empresa em Portugal era uma empresa de grande vulto, que era dirigida por um
alto funcionário dinamarquês. Um homem de aspecto bastante austero, a estatura dele impressionava, os seus olhos azuis profundos eram penetrantes, e aquele jovem, naturalmente um jovem cristão, estava ali a começar o seu trabalho, começou no verão, e apercebeu-se que gradualmente, com a evolução das estações do ano, em pouco tempo ele estaria a ter que ou trabalhar durante as horas de sábado, ou então teria que efetivamente interpelar o seu patrão, a sua liderança a respeito disto. Encheu-se de coragem. Este jovem vai conversar com o diretor da empresa. Explica-lhe a situação, diz-lhe que é um cristão adventista do sétimo dia e que, pelo princípio bíblico, ele não poderia trabalhar após as horas do pôr do sol. Impressionantemente, aquele homem, diretor da empresa, aquele dinamarquês austero, dá-lhe a indicação de que ele poderá deixar de trabalhar assim que chegar o momento, ele poderá simplesmente sair do trabalho e ir para a sua casa e gozar de forma fiel o seu sábado. Impressionado, este jovem, ele acaba por descobrir que o diretor, o dinamarquês diretor da empresa, tinha um primo seu, que era um fiel adventista. E pelas palavras do diretor da empresa, este senhor descobriu que o primo deste diretor era uma das pessoas mais honestas que aquele homem conhecia. E por isso, pelo testemunho de um primo dinamarquês adventista do sétimo dia, um senhor que provavelmente muitos de nós conhecemos e que temos alguma saudade no nosso coração, Cipriano Batista, teve a oportunidade, durante todo o tempo que trabalhou na empresa de cimentos aqui em Setúbal, de ser fiel ao Senhor, graças ao exemplo de alguém que provavelmente nunca conhecemos, distante, a muitas centenas de quilómetros, muitos milhares de quilómetros, mas que viveu o seu cristianismo de forma fiel. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, efetivamente vale a pena sermos fiéis a Deus. No livro de Salmos, no capítulo 15, gostaria de convidá-los a que lêssemos este texto. Entre o verso 1 e o verso 4, encontramos ali uma interpelação do salmista em relação justamente a esta questão, a importância da fidelidade. Salmo 15, livro de Salmos, capítulo 15, o verso 1 apresenta, portanto, a questão. Este é um salmo escrito por Davi, e Davi lança a pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E a resposta então vem: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Aquele que fala verazmente habitará no santo monte do Senhor, segundo o coração de Deus. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor, aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Estes, queridos amigos, são aqueles que habitarão no tabernáculo ou no santo monte do Senhor. Queridos irmãos e prezados amigos, existe um poder impressionante na eficácia da vida cristã, coerente com a Bíblia. Uma das coisas mais tristes que talvez alguns de nós possamos ver na nossa vida é quando, de alguma forma, as outras pessoas que não sendo cristãs olham para os religiosos e zombam deles, porque entre a sua vivência e os ensinos que eles aceitaram ou que eles professam, existe uma discrepância tremenda. Não existe nada mais improdutivo para a causa do Evangelho do que é a vida relaxada de um cristão que não está nem de perto nem de longe a viver a essência do cristianismo. Não existe nada que mais ponha em causa o cristianismo do que alguém que fala de amor, mas que ao mesmo tempo é egoísta, é avarento, é invejoso, é
arrogante. Não existe nada que ponha em causa mais o caráter e a eficácia do poder de Cristo na vida do ser humano, que é um cristão que, professando ser um seguidor de Jesus, é maledicente, tem uma atitude negativista em relação às outras pessoas, suspeitando das suas, tendo um coração maligno em relação às intenções das outras pessoas. Não existe, queridos amigos, nenhuma forma mais devastadora de pôr em causa o poder do Evangelho do que uma pessoa que, pregando os ensinamentos de Cristo a respeito da paz e do perdão, vive em hostilidade para com os seus familiares, vive em desarmonia com os seus amigos ou com as pessoas com quem se relaciona. Prezados, não existe efetivamente nada que possa pôr o exemplo de Cristo mais por terra do que é um cristão, um seguidor de Cristo, que faz tudo exatamente ao contrário daquilo que o Senhor nos ensinou. Prezados irmãos e queridos amigos, Jesus espera que cada um de nós possa, sem dúvida, ser um magnífico exemplo do que significa ser um bom cristão. E Deus espera que cada um de nós esteja à altura de viver o cristianismo na exata medida em que Jesus nos deixou o seu exemplo. É por isso que no finalzinho do capítulo 5 de Mateus, Jesus disse: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Que o Senhor nos ajude a vivermos a nossa vida com coerência, com consistência, e os outros, efetivamente, verão Cristo em nós. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a sermos verdadeiramente um exemplo para aqueles que nos conhecem, aqueles que nos veem.